Salmo de número 141 diz assim a palavra do Senhor: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores. Não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízes serão precipitados penha abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Ainda que sejam espalhados meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Pois em ti, Senhor, Deus, estão fitos os meus olhos. Em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incolume. Amém. Não sei se as crianças tiveram essa oportunidade, porque hoje na era do celular, o celular tem tudo. Mas antigamente, quando acabava a energia, a gente tinha vela em casa. Não sei se as crianças têm, e já tiveram a oportunidade de acabar a energia de casa, colocar a vela. E eu sei que na sua casa também era como na minha. A vela sempre estava naquele armarinho em cima da geladeira. Tinha lá as velinhas que quando acabava a energia a gente corria lá e pegava. Hoje em dia não tem mais isso, não tem mais. Hoje acabou a energia, tem um celular. Claro, ainda tem alguns, né? Como dizem os meus pais, o meu sogro, a minha sogra. Tá, mas e aí, onde você vai carregar o celular? Então tem que ter a vela. Mas imagine, crianças, irmãos, uma pequena vela acesa dentro de uma casa simples, em meio a uma noite de tempestade. A luz é frágil, porque o vento bate na janela, na porta, ameaçando apagar essa vela. Mas ainda essa vela continua a brilhar lá dentro da casa. Tudo lá fora parece um caos. Raios, trovões, tempestade, mas lá dentro existe uma batalha silenciosa, a de manter a luz acesa. Assim é o coração do crente quando ora em meio ao caos do mundo. O Salmo de número 141 é como essa vela. Davi está cercado por perigos, tentações, injustiça, mas mesmo assim, ele clama, ele busca, ele confia. Essa é uma oração de alguém que deposita em Deus o seu coração. Se você ler o Salmo 141 como nós lemos agora, você também precisa ler o Salmo de número 140. Os dois estão ligados. Eles empregam os mesmos vocabulários: coração, língua, mãos, armadilhas, justo e assim por diante. Davi faz uma exposição dos inimigos no Salmo de número 140, também uma oração, e no Salmo 141 ele deposita sobre Deus a sua confiança. O inimigo perseguia Davi, ele precisava de socorro imediato, ele precisava de um livramento de Deus. Alguns sugerem que esse salmo fora escrito naquele episódio de Davi na caverna com Saul, 1 Samuel capítulo 24. Mas outros também dizem que este salmo pode ter sido escrito quando Davi fugia do seu filho Absalão, os perigos que rondavam Davi. Nós não sabemos qual foi o período. Nós sabemos que Davi foi um homem que enfrentou muitas adversidades, muitas perseguições, tanto por parte de inimigos externos, como de inimigos da família, seu próprio filho, que toma o trono e que o persegue. Então, ele escreve esse salmo, e como nós vemos aqui,
ele está derramando o seu coração diante de Deus em meio a essa travessia de lutas e tribulações que ele estava enfrentando. Ele clama e pede para que Deus o acudisse. Ele solicita a Deus que ouvisse a sua oração e que não ficasse imparcial quanto à questão que o afligia. Esse é o Salmo de número 141, o Salmo de alguém que derrama o seu coração diante de Deus. É interessante, nós vamos ver no caminhar da exposição, que esse homem, ele faz uma oração pedindo que Deus o livrasse de dois grandes inimigos, o inimigo interno e o inimigo externo. É nessa oração que nós veremos quais são esses inimigos. Irmãos, mas diante dessas situações, Davi, ele confia, ele crê, como ele mesmo, como o Salmo de número 46 diz, né? Que Deus é o refúgio, Deus é a força, Deus está sempre pronto a socorrer-nos em tempo de aflição. Essa é a confiança de um homem que está passando por lutas. E neste Salmo, Davi nos ensina algumas lições em sua oração, de como passar nesses momentos, de como buscar a Deus nesses momentos. Quais são as lições que Davi nos ensina nesse salmo? A primeira lição que nós vemos com o salmista é a reverência na busca por Deus. Olha o verso de 1 e 2, o que diz: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz, quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Davi sabia a quem recorrer em tempos de angústia, em momentos de medo. Ele diz: a ti, Senhor, a ti eu clamo. Ou seja, a primeira lição que Davi está nos ensinando na sua oração é essa reverência em buscar a Deus, em saber a quem recorrer, em saber a quem clamar, em buscar ao Senhor. O clamor é aquele apelo por socorro de alguém que está com o seu coração humilde e reconhece a soberania de Deus. Esse é o clamor. Davi sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Davi sabia que Deus estava conduzindo os passos dele, e ele tem essa reverência em orar, em buscar ao Senhor, mesmo fragilizado pela fraqueza humana. O reverendo Hernandes, comentando esse texto, ele diz que a oração é nós unirmos a nossa fraqueza humana com a onipotência divina. É nós reconhecermos que nós não somos, não temos capacidade de sair do lugar se não for a ação soberana de Deus sobre as nossas vidas. É isso que Davi está dizendo aqui no verso 1. Senhor, a ti clamo. É ao Senhor que eu busco, é ao Senhor que eu invoco, é ao Senhor que eu recorro. Dá-te pressa, Senhor, em me acudir. Venha ao meu favor. Ele está reconhecendo, ele está com um senso de urgência, com pedidos para ser protegido do perigo, do mal, das adversidades. No verso 2 mostra essa reverência na sua oração. O verso 2 diz: como incenso seja a minha oração. Às vezes passamos desapercebidos por essa simples frase, mas era comum, quando o sacerdote apresentava o holocausto, o sacrifício, acender um incenso para subir como aroma agradável aquele sacrifício que era feito em prol do povo. Davi aqui está se colocando em uma função de sacerdote. Ele está dizendo: Senhor, seja como incenso a minha oração. O incenso, ele era cuidadosamente preparado, ele era cuidadosamente colocado com o holocausto, com reverência. O fogo que acendia o incenso era o fogo do altar, o fogo que nunca se apagava. Essa era a reverência, não era qualquer fogo. O salmista, ele está dizendo: Senhor, assim como aquele incenso, ou como o incenso é colocado, ele está longe do santuário, mas ele está fazendo do seu coração, da sua entrega, da sua oração, um próprio sacrifício, como era feito no templo. Ele está dizendo: Senhor,
A minha oração é como esse incenso, que é cuidadosamente preparado, que é aceso com fogo santo, que é devotamente apresentado ao Senhor. E ele diz: seja as minhas mãos levantadas como oferta. Ou seja, qual era a oferta do sacrifício? Era um carneiro, era um cordeiro, era uma pombinha, mas Davi não tinha nada. E o que ele diz? Senhor, as minhas mãos. Isso mostra reverência, a reverência na busca por Deus. Senhor, as minhas mãos são as ofertas que eu tenho para o Senhor hoje. As minhas mãos levantadas seja o sacrifício, e a minha oração como incenso subindo até o teu altar. Interessante que João, lá em Apocalipse, traz essa ideia da oração. Apocalipse capítulo 5, verso 8, diz que taças de ouro cheias de incenso são as orações do povo de Deus. A imagem que João vê. Podemos dizer, irmãos, que a oração é a essência da vida cristã, o que nos mantém de pé, um dom precioso vindo de Deus para a terra. De fato, a questão não é o que estamos falando, mas com quem estamos falando. Com quem nós estamos conduzindo a nossa conversa, a nossa oração. Eu disse uma outra hora aqui pregando na igreja sobre oração, e eu disse que às vezes a gente trata a oração como um mantra. Às vezes a gente vai comer e a gente diz: Senhor, abençoa essa comida, amém. A gente vai sair para o trabalho: Senhor, abençoa meu trabalho, amém. A gente vai deitar já com a cabeça no travesseiro: Senhor, obrigado pelo dia, amém. E às vezes quando está com sono até confunde a oração. E às vezes a oração ela não tem essa reverência, essa entrega, como o Davi está mostrando, que a oração é um culto ao Senhor, a qual ele entrega, é um incenso que sobe as narinas do Senhor como um sacrifício agradável. Davi mostra-nos na sua oração que a primeira lição que nós temos que aprender é a reverência na busca por Deus, no seu culto, na apresentação que nós temos diante de Deus, a pessoa a qual nós estamos nos apresentando. Não devemos olhar, irmãos, a oração como uma obra fácil, que não exige consideração. Ela precisa subir à presença do Senhor por uma compreensão da sua presença, uma santa reverência ao nome de Deus, com quem nós estamos falando, quem nós estamos buscando. A oração para o cristão é a respiração da alma. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. O Billy Graham uma vez foi pregar num grande evento, e aí a pessoa chegou para o assessor dele, se é que ele tinha assessor, mas a pessoa que o ajudava disse: olha, já preparamos um camarim especial para o Dr. Billy Graham orar. E aí a pessoa respondeu: não, ele não precisa. Ele não precisa. Aí a pessoa, o organizador olhou: como assim? Ele não vai orar para pregar? Ele não ora? Aí a pessoa respondeu: sim, ele ora. Hoje pela manhã, quando ele levantou, ao tomar o café, ele estava orando. Ao conversar com a esposa, ele estava orando. Ao tomar banho, ele estava orando. Ao pegar o carro e dirigir até aqui, ele estava orando. Ao chegar aqui, inclusive eu acho que ele está orando. E quando ele for pregar, ele vai continuar orando. Porque a oração é esse respirar da nossa alma. É essa reverência de estar continuamente na presença de Deus. A oração, meus irmãos, como disse um reformador chamado Ezequiel Hopkins, na oração e a misericórdia de Deus, a oração e a misericórdia de Deus são como dois baldes em um poço. Enquanto um desce, o outro sobe. É assim que nós devemos olhar a oração, a busca pela presença de Deus com reverência. Meu irmão, qual é a maneira que você tem buscado a Deus? Qual é a maneira que você tem ido à presença de Deus? Qual é a maneira que você vem a um culto pela manhã, no domingo, dia de nos colocarmos diante de Deus? Qual é a tua reverência? O salmista nos mostra que, em primeiro lugar, na oração nós devemos ter essa reverência, em saber
com quem nós estamos falando, diante de quem nós estamos. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas o salmista ainda continua a sua oração, nos trazendo algumas outras lições. E a segunda lição que o salmista nos traz é a diligência pela santidade de Deus. Versos 3 ao verso 5, olha o que o salmista diz: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permita que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores. Não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar, enquanto os perversos praticam o mal. Davi sabia que precisava se esforçar, vigiar e ser diligente na busca pelo Senhor. Ele sabia que ele não poderia ceder ao pecado que o cercava de todos os lados. E é interessante que nessa oração nós vemos que Davi pede para Deus o livrar de dois maus: o mal interno e o mal externo. Nessa oração ele faz 3 pedidos. Ele ora em primeiro lugar pedindo para que Deus colocasse sentinelas na sua boca, guardas a sua boca. Verso 3, põe guarda, Senhor, a minha boca. Olha que pedido interessante. Senhor, coloca vigia na minha boca, coloca, entre aspas, policiais à minha boca, para que guardem os meus lábios. Por que Davi pede isso, meus irmãos? Este é um pedido de alguém que conhece o perigo que tem as palavras. O Salmo de número 140, os versos 1, 2 e 3, olha o que diz: livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Aguçam a língua como a serpente, sobre os lábios tem veneno de áspide. Olha só, como que o salmista sabia que o homem que não teme a Deus, o homem que não vigia os seus lábios, ele sempre está forjando contendas, ele sempre está procurando usar a sua boca para causar mal. E a primeira oração que Davi faz nessa diligência pela santidade, em buscar a Deus, é: Senhor, vigia os meus lábios, guarda os meus lábios, coloca sentinela aos meus lábios. É como se o salmista visse o mal causado pelos perversos e clamasse para que Deus o livrasse desse modo de utilizar a sua boca, a sua língua. Um filósofo grego do passado dizia o seguinte: tenho me arrependido muitas vezes de ter falado, mas nunca por ter guardado o silêncio. Vigiar os nossos lábios, vigiar a nossa boca. Esse é um primeiro pedido que o salmista faz, mas ele ainda faz um segundo pedido. Está no verso 4, ele diz: Senhor, não permita que o meu coração se incline para o mal. Não permita que o meu coração vá pelo caminho da maldade. Já dizia, ou já disse o profeta Jeremias no capítulo 17, que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Coração do homem enganoso. Calvino dizia que no coração do homem há uma eterna fábrica de ídolos. Essa inclinação está no prazer da companhia de malfeitores. É isso que o salmista está pedindo: Senhor, me livra. Não só guarda os meus lábios de falar o que eles falam, de dizer o que eles dizem, mas também de andar no caminho que eles estão, praticar as coisas que eles fazem. Davi se lembra do Salmo 1: feliz é aquele que não escuta conselho de ímpios, não para no caminho de pecadores, não tem comunhão com escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, suas folhas nunca murcharão, e dela dará fruto na estação própria. Davi sabia que a companhia dos homens
maus e perversos, causa destruição, causa infelicidade. Mas ele ainda faz um terceiro pedido dentro dessa busca, dessa diligência pela santidade. Verso 5, ele diz: fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Terceiro pedido, dentro dessa busca pela diligência da santidade, Davi pede para que seja repreendido. Senhor, que eu seja repreendido. É como se ele dissesse: Senhor, se os meus lábios não estão te honrando, se os meus lábios não estão bendizendo o teu nome, se os meus lábios estão sendo usados de forma errada, para contendas, para coisas que não é para glorificar o Senhor, e se os meus passos estão indo atrás de homens perversos, Senhor, fira-me o justo, use alguém para me repreender. Essa palavra, fira-me o justo aqui, a ideia dela é ferir com um martelo. É isso que Davi está pedindo: fira-me com um martelo, para que eu não desvie o meu caminho, para que eu não caia nas ciladas do inimigo. Davi sabia que se vacilasse o coração, ele seria tragado pelo pecado, mas ele ora dizendo: Senhor, eu preciso ser corrigido, porque a correção é um benefício. Provérbios capítulo 10, verso 17: quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Spurgeon dizia que os tolos ressentem a repreensão, mas homens sábios empenham-se para se beneficiar dela. A disciplina é um sinal de amor. A disciplina de Deus aos nossos corações é um sinal de nos colocarmos no caminho correto. É isso que Davi está dizendo: Senhor, nessa minha diligência pela santidade, põe guardas à minha boca, não deixe que eu pratique a maldade dos homens perversos, e corrija-me se eu desviar o meu caminho, se eu me afastar da tua presença. Meu irmão, a língua é o principal instrumento na causa de Deus. A pregação, os eleitos, as pessoas são salvas, alcançadas por Cristo por conta da pregação. Este é um instrumento que Deus nos deixou: pregar, falar do Evangelho. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a língua também pode ser um motor central a ser usado pelo diabo. Dê a sua língua ao diabo, e ele não vai te pedir mais nada, e executará todo tipo de dano e miséria que ele conseguir. Tiago fala isso. Tiago diz que a língua, capítulo 3, verso 9, da nossa boca sai tanto bênçãos como maldição. Como nós temos usado a nossa língua? Como você tem usado a sua boca, meu irmão? As suas palavras são para abençoar ou são para amaldiçoar? A sua boca glorifica o Senhor ou amaldiçoa o seu próximo? É o que Tiago fala, capítulo 3. Você tem guardado, vigiado os teus lábios da fofoca, da contenda? Como você tem usado a sua boca? Ela tem sido um instrumento de Deus ou um instrumento de Satanás? Davi reconhecia esse perigo. Ele disse: Senhor, coloca guardas à minha boca, coloca sentinelas, me ajuda, não deixe que o meu coração, Senhor, se afaste da tua presença. Teólogo Thomas Watson, puritano, querido pelos reformadores, dizia que o coração é a fornalha do pecado e a língua é a chaminé. Quando o coração é maquinado, quando o mal é maquinado no coração, da boca sai maldições. A boca fala do que o coração está cheio. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Meu irmão, mais do que tudo isso, como você tem recebido a disciplina de Deus?
quando Deus te confronta, quando Deus te exorta, quando Deus te disciplina, qual tem sido a sua atitude? A do salmista, que ele diz: fira-me o justo, será isso mercê, ou seja, será isso benefício. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça. Como nós temos recebido a disciplina de Deus, como nós temos ouvido a palavra, porque eu já disse outra vez aqui também, que nós temos que ser feridos pela palavra, constrangidos pela palavra. A palavra tem que quebrar o coração que muitas vezes durante a semana se afasta de Deus. Você tem que sair daqui com raiva do pregador, mas não com raiva de Deus, porque a Bíblia fala que Deus disciplina aqueles que Ele ama. Como você tem recebido a palavra de Deus no seu coração? Sobre tudo que se deve guardar, diz Provérbios 4:23, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Em último lugar, irmãos, o que Davi nos ensina nessa oração? O que Davi nos mostra como lições dessa oração de clamor ao Senhor? Só recapitulando, a primeira lição que Davi nos ensina é a reverência na busca por Deus. Ir a Deus, sabendo que Ele é soberano, que Ele é o Deus criador dos céus e da terra. A segunda lição que Davi nos ensina é a diligência pela santidade. Buscar cada dia mais se parecer à imagem de Cristo. Buscar cada dia mais vigiar os nossos lábios, cuidar do nosso coração, e quando observarmos que os nossos passos estão saindo do trilho, saindo do caminho, dizer: Senhor, corrija-me, e que isso seja um benefício. Mas em terceiro lugar, Davi também nos ensina nessa oração, a terceira lição é a confiança no cuidado de Deus. Versos de número 8 a 10, olha o que o salmista diz: pois em ti, Senhor, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma, guarda-me dos laços que me armaram, e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, neste meio tempo, me salvo incolume. Davi reconhece na sua oração que Deus tem cuidado de todas as coisas. Davi reconhece, coloca a sua confiança no cuidado de Deus. Davi não fica preso às circunstâncias à sua volta. Pelo contrário, ele fixa os seus olhos no Senhor com uma confiança inabalável, sabendo que Deus estava cuidando dele. Ele não olha para a direita, para a esquerda, para trás. Ele não fica desesperado, mesmo diante das tribulações e angústias que o cercavam, o perigo de morte, o perigo de ser capturado. Ele diz: eu fixarei os meus olhos em Deus, porque Ele tem cuidado da minha vida. Manter os olhos fixos no Senhor significa viver pela fé em Sua palavra. Isaías 45, o profeta diz no verso 22, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Para quem você tem olhado, meu irmão? Diante das lutas, das circunstâncias, do momento em que nos avizinha, na economia, na política, as pessoas desesperadas, para quem você tem olhado? Onde os seus olhos estão fitados? Davi, em meio às lutas, manteve a sua fé em Deus. Ele sabia que os perversos colheriam a maldade na mesma medida que praticavam. No verso de número 5, ele diz: continuarei a orar enquanto os perversos praticam a maldade. Senhor, eu continuarei a orar. Eu não direi: não tem mais jeito. Agora já está tudo acabado. Não, eu continuarei a orar.
enquanto eles praticam a maldade. Porque ainda no verso 6, Davi diz: os seus juízes serão precipitados bem abaixo. Davi sabia que Deus trataria os perversos. Os perversos colheriam na mesma medida do que praticavam. No verso de número 10 ele diz: caiam os ímpios nas suas próprias redes. Os ímpios tentam apanhar outras pessoas nos seus maus hábitos e planejam contra a vida delas, mas experimentam na mesma medida, a famosa lei do talião, dente por olho, olho por olho, dente por dente. É mais ou menos essa a ideia do salmista. É claro que essa é uma oração precatória, mas ele não está aqui, obviamente, descumprindo a ideia, ou para nós hoje, cristãos do século 21, descumprindo a ideia de Cristo em amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Não é. Não temos que orar para Deus matar. Não temos que orar para Deus ver a gente no palco e os nossos inimigos na plateia, como diz alguns louvores por aí. Não é essa a nossa oração. Continuemos. A ideia do salmista aqui, me parece que é a ideia que Paulo traz em Gálatas: aquilo que se semeia na carne, no pecado, colhe-se também no pecado. Ou seja, a ideia do salmista aqui é que aquilo que os inimigos estavam plantando, fazendo de maldade, eles iriam colher a mesma medida. É isso que o homem perverso colhe. A maldade do homem é colhida pela sua própria maldade. Essa é a oração do salmista. E Davi sabia que Deus julgaria e defenderia a causa dos seus servos. No Salmo de número 140, como eu disse, eles estão interligados. No verso 12, o salmista diz: sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito dos necessitados. Assim, os justos renderão graças ao teu nome, e os retos habitarão na tua presença. Meu irmão, eu pergunto para você nessa noite: você tem confiado em Deus? Eu tenho, Daniel. Mas diante das circunstâncias da sua vida, para onde os seus olhos vagueiam? Para onde os seus olhos miram? Para onde você olha? Deus tem cuidado das nossas vidas, meus irmãos. Deus é um Deus que tem cuidado do seu povo. De forma nenhuma seremos arrebatados da mão de Cristo. Podemos passar por aflições, como disse o nosso Senhor: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Podemos passar por lutas, como diz o profeta Isaías: passar por fogo nós não nos queimaremos, passar pelas águas nós não seremos afogados, porque o Senhor está conosco. Repare que Deus nunca nos disse que nós estaríamos isentos da dor, das lutas, das tribulações, dos problemas, das circunstâncias que a qualquer momento bate às nossas portas. Mas uma coisa Ele nos disse: Ele estaria conosco. Ele estaria cuidando das nossas vidas. Esse salmo, meus irmãos, nos mostra que a nossa dependência está em Deus, em Cristo Jesus. A reverência que nós precisamos ter com Deus é conquistada por Cristo. Porque em Cristo nós temos acesso ao trono da graça, como diz Hebreus 4,14. Nós agora podemos se achegar até Deus. Em Cristo nós somos transformados de glória em glória à sua imagem, como diz 2 Coríntios capítulo 3. É Cristo que nos ajuda nessa diligência pela santidade, em se parecer mais à sua imagem e semelhança. Em Cristo, meus irmãos, nós somos guardados do mal, da perversidade, dos homens, de todas as coisas. Paulo diz isso em Romanos 8, a partir do versículo 38. Quem pode
nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A morte, a vida, os anjos, os principados, coisas do presente, coisas do futuro, poderes, altura, profundidade, pessoas. E ele conclui: nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você é guardado por Cristo. Mesmo diante das lutas, meu irmão, quem sabe, você que está aqui nessa manhã tem enfrentado situações, problemas, adversidades. Deixa eu te dizer, Deus tem guardado a sua vida. Deus tem direcionado todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Creia nisso. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela nos enriquece, ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos exorta, ela nos consola, ela nos edifica, Senhor. Obrigado porque aprendemos com homens como nós, falhos, errantes, pecadores, miseráveis. Aprendemos como o Senhor conduz todas as coisas. Aprendemos com Davi, que em meio a todas as adversidades que o cercava, perigos, lutas, guerras, internas e externas, ele ora, ele clama e sabe que é só do Senhor que vem o nosso socorro, que é só do Senhor que vem a nossa segurança. Que nessa manhã, Senhor, nós possamos entender e compreender esse prazer e essa reverência que é estar diante do Senhor, que possamos se achegar diante de Ti, ó Pai, com o nosso coração reverente à Tua presença, que possamos se esforçar e sermos diligentes na busca da santidade, em se parecer cada dia mais à Tua imagem e semelhança. Como é difícil, Senhor, como é difícil para nós, homens pecadores, miseráveis, seguirmos e nos parecermos contigo, mas nos ajude, Senhor, pois em Ti está a nossa força. Também, Pai, cuide das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas lutas, das tempestades que estão sobre as nossas vidas, as guerras que muitas vezes são travadas. Que o Senhor nos ajude a fixarmos os nossos olhos no Senhor e acreditarmos e crermos e confiarmos que o Senhor tem nos conduzido por caminhos eternos. Essa é a nossa oração com fé, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus te abençoe.